Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje, acompanhados, de um cenário mais tematizado, alguns mineraloides aí do fundo do mar, e um que não diz respeito tanto ao nosso tema, mas também é muito importante, é a mica, um mineral. Bom, no vídeo de hoje, vamos tentar abordar um assunto muito importante, que é o assunto da representatividade, da inclusão, da diversidade, do racismo, e faremos essa discussão com base num filme recente, filme aí estreado em 2023, só que na verdade já muito antigo, porque diz respeito a todo um antecedente, que é A Pequena Sereia, o live action, que é baseado num desenho, que é baseado num livro do século XIX. Vamos tentar fazer esse percurso, de entender desde o livro até o live action, passando por questões aí que dizem respeito à representatividade, à inclusão, à corporeidade, que são assuntos extremamente importantes para a geografia, como veremos ao final do vídeo. Então vamos lá. O filme live action de 2023 é baseado num desenho da Disney, de 1989, que na verdade é baseado num livro de 1837. Então, naturalmente, só ao refazer todo esse processo, ao recuperar todo esse histórico, podemos perceber que na verdade é uma história antiga e que necessariamente por ser antiga e ter sido refeita através de uma animação e depois refeita através de um live action, naturalmente apresenta diferenças umas em relação às outras, Vamos tentar então, primeiramente, entender quais são essas peculiaridades, que o livro, o desenho e o filme mantêm a respeito de cada um, Então vamos lá. Na publicação original, o livro foi escrito em 1837 por um dinamarquês chamado Hans Christian Andersen, Então, na verdade, é um livro do início do século XIX. E, bom, como nós já sabemos também, a Disney é famosa, por recuperar antigos contos, infantis, antigos contos do século XIX, ou de outras épocas, e transformar esses contos em animações, fazendo as transformações necessárias, no sentido de que quando a gente pega um livro e transforma num filme, uma série de alterações se realizam, A partir do momento que eu transformo o que é verbalizado numa imagem, eu tenho certas transformações, de modo que o livro tem certas peculiaridades, O livro apresenta certas questões que às vezes o filme não é capaz de representar, e vice-versa, O filme também nos dá certos efeitos, visuais, luminosos, sonoros, que o livro não tem. Então, naturalmente, ao transformar um livro num filme, nós temos algumas perdas, nós temos outros ganhos e por aí vai, Mas a questão é que esse livro escrito em 1837, tem uma história um pouco diferente da do desenho e também diferente da do filme, como nós vimos em 2023. Isso porque, em 1837, o enredo tinha algumas peculiaridades em relação ao desenho. Então, olha lá. Então, em 1837, na obra de Hans Christian Andersen, a história diz respeito a uma sereia que salva um príncipe do afogamento, se apaixona e faz um acordo com a bruxa do mar, onde troca sua voz por pernas humanas, Até aí, algo muito parecido com o que a gente viu no filme e no desenho, De fato, a Ariel vai lá e tem todo aquele processo de conversar com a bruxa do mar para trocar a sua voz, por pernas humanas, Então, a sereia oferece a própria vida no acordo, Neste acordo, se não fosse capaz de fazer com que seu amado Eric se apaixonasse, deveria assassinar o príncipe, derramando sangue em suas pernas. Incapaz de realizar o ato, a sereia se joga ao mar e vira espuma. Ao final, o príncipe não se apaixona por ela. Bom, então aí a gente já tem uma diferença em relação ao desenho, não é? Quer dizer, no desenho, como é característico da Disney, eles terminam felizes para sempre, Mas no livro, não. No livro, ela é incapaz de fazer com que Eric se apaixonasse, e sendo incapaz de fazer com que Eric se apaixonasse, também é incapaz de cumprir o acordo com a bruxa e não consegue derramar sangue do príncipe, não consegue atentar contra a vida do príncipe, e aceita seu destino, se joga ao mar, se transforma em espuma e morre. Então, uma história extremamente trágica, que apesar de, mesmo na época, ter sido dirigida, de certa forma, a um público infantil,
ainda assim contém traços que hoje, né, nós achamos um pouco mais violentos ou muito trágico, né? Como também seria de se esperar, né? Então o filme, na verdade, retrata um amor homossexual, né? Essa é uma característica muito interessante, né? Porque o filme é metáfora do amor de Hans Christian Andersen por Edvard Collin, amigo do autor, né? O filme representa, sim, de certa forma, esse amor platônico, esse amor incapaz de se realizar, né? Sendo incapaz de se realizar, aceita-se a tragédia, não é? Então a sereia representa isso muito bem. A sereia se apaixona pelo príncipe, tem um tempo para convencê-lo de que ela o ama e de fazer com que ele se apaixone por ela, mas como na própria história do Hans Christian Andersen, não consegue fazer. E aceita seu destino, se transforma em espuma, se joga ao mar. Então é uma história que, do século XIX, tem esse fundo metafórico homossexual, né? É uma espécie de alusão a esse amor não realizado, né? Esse amor que não foi efetivado, né, do autor pelo seu amigo, né? A sereia representa, então, essa realidade. O desenho de 1989 é baseado no livro, mas faz uma série de transformações, né? Você não tem esse aspecto dessa violência de ter que matar o príncipe, né? E, por outro lado, tudo termina feliz para sempre, né? Ou seja, a Disney, ela cumpriu o papel de alguma forma suavizar a história, né? E, de outro modo, também deixou de fora todo esse conteúdo relacionado à homossexualidade. Em 2023, a gente tem a regravação do filme, né? A regravação em live action, né? A partir do desenho, onde muita coisa se mantém. Na verdade, pode-se dizer que a história inteira se mantém, com uma exceção, né? A gente tem a inclusão de uma mulher negra como personagem principal, como a protagonista do filme, como Ariel. Essa inclusão gerou grandes debates nas mídias sociais, né? No Facebook, no Instagram, até nas mídias mais tradicionais, na televisão, né? E trouxe à tona uma questão, né? Que é a questão da inclusão. Nós devemos ou não incluir? Nós devemos ou não incluir uma protagonista negra nesse filme? Tudo isso levou a uma série de discussões que chegaram a debater as questões relacionadas ao racismo, à necessidade de inclusão social, né? De modo que nós tivemos dois polos aí. Um polo que defendia que a história deveria ser fiel ao original e, portanto, deveria manter uma protagonista branca, e um outro lado que dizia, bom, não há problema nenhum, é uma história de ficção, qual seria o problema de incluir uma mulher negra como protagonista, né? Afinal de contas, não necessariamente o filme precisa ser uma regravação do desenho, podem ter alterações da mesma forma que nós tivemos alterações do primeiro desenho em relação ao livro, né? Ou seja, se nós tivermos uma alteração do desenho em relação ao livro, qual seria o problema de ter uma alteração do filme em relação ao desenho, não é? Bom, desse modo, é válido também destacar que o livro se trata de um amor homossexual, uma questão que nunca foi representada no filme A Pequena Sereia, né? E se tratando desse amor homossexual, qual seria então o problema de nós efetivarmos outros tipos de inclusões, né? Quer dizer, se não pelo lado da homossexualidade, que o próprio autor não incluiu, né, no seu livro, usou de forma metafórica, por que não incluir uma representatividade negra no filme, né? Se afinal o livro já era um livro que trazia uma questão de um impacto social, de uma questão relacionada à dificuldade da efetivação de um amor homossexual, por que que então o filme não poderia também trazer, por outro lado, uma questão relacionada à inclusão dos negros, do racismo, chamar atenção para essa causa social, né? A princípio não teria problema nenhum, né? Afinal de contas, o próprio livro traz essas questões, né? Qual seria o problema de efetivarmos um outro tipo de luta? E, de fato, não há problema nenhum, né? A questão que foi discutida passa um pouco pela discussão de um racismo institucionalizado, né? O fato de que pessoas que viram o desenho, né, com uma sereia branca são incapazes de ver o desenho com uma sereia negra, que não faz diferença nenhuma no conjunto da obra, né? Se não no sentido de você dar vazão, dar espaço à participação de uma mulher negra num papel importante de protagonista, o que deve ser muito bem-vindo, né?
Mas muito bem, essas são as discussões preliminares na verdade, a discussão que ficou, né, a discussão em relação ao filme, que na verdade não foi nem um filme, né, de intensa bilheteria, mas que gerou esse tipo de discussão, né, de um lado aqueles que, se dizendo tradicionais, preferiam uma protagonista branca e os outros que pensavam ser, indiferente para a história a presença de uma protagonista negra, mas muito importante para o conjunto das discussões sociais essa inclusão, porque traria à tona a participação, né, uma representatividade onde as crianças poderiam se enxergar naquela figura, se sentirem mais especiais, se sentirem importantes de alguma forma, o que é muito bem-vindo, muito válido, né? Então, a inclusão foi realizada, né? Mas a história, como fica? Então, o que eu gostaria de debater nesse vídeo, na verdade, é um outro lado da discussão que parece que acabou ficando menosprezado no conjunto geral da obra. Que lado é esse? Um lado de uma inclusão que não inclui, né? Vamos entender que tipo de ideia é essa, né? Então, o primeiro ponto é comentar sobre o modo como a população negra é retratada no filme. Então, quem não assistiu o filme, recomendo que assista, né? Porque esse live action de 2023 trouxe a participação intensa de pessoas negras no filme, só que são pessoas negras que vivem numa sociedade completamente, a princípio, né, a uma primeira vista, igualitária, com uma rainha negra e um príncipe branco, demonstrando então essa democracia na participação desses indivíduos, né? Rainha negra, príncipe branco, né? Parece que é uma partilha nesse sentido que é próprio, que é expressa, né, nesse simbolismo, né, uma partilha étnica, né? Desse governo, que é representativa na figura da rainha negra e do príncipe branco, né? Demonstrando uma espécie de democracia racial, né? Que, para os mais informados, já remontam algumas obras aí anteriores no Brasil e por aí vai, né? Então, fica essa situação, né? Como essa população negra é retratada no filme? A partir dessa espécie de democracia racial, né? Essa espécie, né, que o Gilberto Freire já vinha comentando, nessa democracia racial dos trópicos, né, o fato de que nossa formação social levou em consideração a presença negra, né, a presença indígena, e a gente constituiu, então, esse governo inclusivo, e que, na verdade, a gente sabe que não existe, né, que essa democracia é falsa, né, que essa idealização ficou somente, realmente, no campo das ideias, né. E aí, é claro, né, nós observamos o reino, né, onde a Pequena Sereia, onde Ariel faz uma série de passeios junto com seu amado, né? Em vários momentos, né, nós vemos aquelas danças, aquelas cantorias, né, onde nós vemos a grande participação de população negra, né? Então, uma convivência, né, que a nível do fenômeno, ou seja, a nível do que eu observo, e é claro que o filme fica só nisso, a nível do que eu observo, tudo vive numa tremenda paz, né? Uma rainha negra, um príncipe branco e uma futura princesa negra em meio a uma população mestiça, né, de negros, de brancos, por aí vai, né? Então, como fica, né? Como é essa retratação no filme? Reconstitui uma espécie de democracia racial. E aí, é claro que vocês poderiam dizer, mas o reino é fictício, né? O reino é fictício. E aí eu perguntaria de volta, mas o que que é ficção? O que que a gente pode entender como ficção, né? Se a gente retomar as origens etimológicas, né, dessa palavra, ou seja, o significado na origem dessa palavra, ela vem do latim e ela quer dizer modelar, né, amassar, representar, inventar, ou seja, de alguma forma dar forma à realidade, né? Mas eu ficaria aqui com um termo muito importante, né, que é o representar. Nessa ideia de representação, né, que vem do cinema, né, que está relacionada ao cinema, que está relacionada ao teatro, essa representação. O que que é essa representação? Vamos, então, retornar ao dicionário de filosofia, né, Ferrater Moura, para a gente tentar entender esse conceito filosófico de representação. Primeiro entendendo o seguinte, né, que a representação na filosofia, ela tem um percurso histórico muito grande, né? A ideia de representação já foi discutida por grandes filósofos, né? David Hume, John Locke, Spinoza, Kant, foi discutida na filosofia, né? Schopenhauer, né? O mundo com vontade de representação.
De forma que é um conceito filosófico complicado, né? A gente tem muita dificuldade de trabalhar com esse conceito, porque, a depender do autor que a gente pensa, tem uma significação diferente. Mas vamos assumir aqui apenas uma das definições de representação para a gente pensar, sem nos aprofundarmos tremendamente no conceito, né? Então, olha aqui, de acordo com o dicionário de filosofia, a representação é a apreensão de um objeto efetivamente presente. É usual identificar, então, a representação como a percepção. Bom, então, para aqueles que percebem facilmente as coisas, já podemos pensar aqui que a representação nada mais é do que você apresentar a realidade, né? Você apresentar a realidade. E se a ficção é uma representação, a ficção ela é uma das formas de apresentar a realidade. É uma das formas de eu modelar a minha realidade, num outro sentido, mas apresentando essa própria realidade, né? A ficção, para ser ficção, ela tem que ter um paralelo com o mundo real. A ficção, em nenhum momento, é o que está para além do real, né? É o que está para além de uma representação da nossa sociedade. Ela busca representar essa sociedade a partir de outros meios. Se nós pegarmos aí uma lista de filmes de ficção, nós vamos ver que há sempre uma participação de algum elemento existente na sociedade que se utilizam desses meios fantásticos, né? Ou do que é chamado de ficção científica, né? Esse futurismo, para representar, na verdade, uma realidade presente, algo que existe, não é? Ou seja, vamos pegar aí um filme como Star Wars, né? Star Wars é um filme de ficção científica, né? Relatando, na verdade, numa galáxia muito distante, como existia uma sociedade permeada de conflitos políticos e sociais, né? Nós vemos ali a ascensão de um império que é comandado pela figura de um imperador que deu um golpe num sistema republicano, ou seja, isto tudo diz respeito à nossa realidade efetiva, não é? Da mesma forma que outros filmes nós podemos ver isso, né? Ou seja, poderíamos fazer uma lista enorme para discutirmos, mas qual que é o ponto fundamental aqui? O ponto de que a ficção ela tem que ser uma espécie de representação da realidade. E a ficção, ou seja, a partir do momento que essa ficção produz, né, seja através do teatro, através do cinema, através de um livro, a partir do momento que ela representa o nosso mundo, ela traz uma definição de mundo. Né? Ou seja, quando eu vejo a Pequena Sereia, eu estou vendo ali uma representação do nosso mundo. De modo que eu não posso, de alguma forma, usar como desculpa que se trata de uma ficção para dizer que essa ficção reconstituiu um mundo que é totalmente diferente, que não apresenta nada em relação ao nosso, e que isso justificaria o fato de eu incluir uma presença de negros numa espécie de democracia racial, né, que não existe. Né? Ou seja, existem várias e várias formas de pensarmos isso. Mas vamos pensar o seguinte, que o filme A Pequena Sereia é um filme de uma ficção, mas de uma ficção que existe no nosso mundo. Não é um mundo reconstituído, não é um mundo diferente do nosso, né? Ele é diferente na medida em que alguns aspectos estão mudados, mas o cenário é o nosso, é o planeta Terra, são as Américas, é o Oceano Atlântico, certo? Ou seja, é um mundo que tem um paralelismo muito grande com o nosso mundo, né? Tão grande que nós deveríamos nos questionar: seria interessante reconstituir historicamente esse cenário a partir dessa inclusão de alguma forma que exclui? Certo? Esse seria o ponto para pensarmos, né? Bom, mas vamos continuar caminhando que nós perceberemos melhor um pouco mais essas questões, né? Bom, então, de certo modo, né, a gente ainda poderia dizer, né? Mas vamos ficar com o argumento da ficção, né? Vale a pena alterar a história sob o pretexto de valorizar a comunidade negra? Poderíamos pensar nesse sentido, né? Tudo bem, eu fiz um filme de ficção e, de fato, eu mostrei um país, né, localizado nas Américas, onde não existia escravidão, onde nós tínhamos uma rainha negra, um príncipe branco, né? Faz sentido reconstituir essa história sob o pretexto de, bom, é uma história de ficção, a gente sabe que houve a escravidão nas Américas, mas nesse filme a gente quis tanto dar uma representatividade negra que a gente se propôs a eliminar o passado escravista, reconstituir uma história feliz, né? Afinal de contas, é um filme infantil, né?
nós devemos representar para as crianças esse mundo belo, esse mundo maravilhoso, onde não houve a presença da escravidão negra, né? Onde você tinha uma rainha negra, um príncipe branco, demonstrando essa democracia americana, né? Será que a gente poderia, né, de alguma forma pensar nesse sentido? Então, na verdade, quando a gente diz que produzir uma obra de ficção onde o mundo é fabuloso, maravilhoso, como é o mundo da Disney, né, e onde a gente, de alguma forma, descaracteriza esse passado colonial, essa escravidão, essa diferenciação social, nós poderíamos dizer que isso é benéfico, mas isso não é uma forma de inclusão, né? Isso é uma forma de exclusão. E é uma forma de exclusão, de modo que, a partir do momento que eu tenho uma atriz protagonista negra, nada significa, nada quer dizer que eu tenho ali uma inclusão da comunidade negra. Eu tenho uma inclusão no sentido de uma figura que, com certeza, foi muito valiosa para todas as crianças negras que se identificaram com a personagem, mas que, na verdade, ao incluir o corpo, desconsiderando a corporeidade, deixa de fora o aspecto principal do que é o corpo, porque o corpo, ele é um corpo social. Não basta incluir o corpo no sentido da pele, no sentido da presença negra, mas eu tenho que incluir todos os aspectos relacionados a essa presença, a esse corpo, que são aspectos sociais. Então, quando eu incluo o corpo e desconsidero a corporeidade, eu faço isso. Eu incluo excluindo. Eu faço uma espécie de inclusão que exclui. Eu incluo o corpo para excluir todo um passado histórico, né? E aí, é claro, né, para que a gente localize melhor esse passado histórico, é bom tentar entender mais ou menos quando se passa o filme, né? Então, o filme, a Disney, né, afirmou que o filme se passaria em 1830. E aí surgem uma série de questões de contexto histórico que nós vamos discutir, né? Então, 1830, qual era a situação da escravidão nas Américas, né? Nós temos alguns países que ainda mantêm a escravidão. Por exemplo, Colômbia, 1851, data da abolição da escravidão. Venezuela, 1854. Cuba, 1886. E, é claro, Brasil, 1888, né? É interessante notar que em alguns trechos do filme, o príncipe, na presença da Ariel, né? Ele comenta sobre essas localizações, né? E ele comenta dizendo, não, ali existe o Império Espanhol, onde a gente tem a região de Cartagena, onde a gente tem a região venezuelana e por aí vai. Então, é um filme que inclui o mundo na sua ficção. O mundo real está ali incluso de alguma forma e é referenciado nesse sentido, né? A história se passa em 1830, então alguns outros países já haviam produzido um processo de abolição da escravidão. É o caso do México, 1829, da Guiana, 1831, e do Haiti, 1804, né? E o Haiti talvez seja um caso interessante para discutirmos, porque no caso do Haiti, nós temos a presença negra muito forte, né? Uma revolução conduzida por escravizados, né? E que, de alguma forma, produz, então, esse governo de lideranças negras, né? Então, poderia dizer, bom, a ficção se juntou a essa realidade, né? A gente tinha o caso do Haiti, né? E tendo o caso do Haiti, então a gente pode justificar, de fato existia um país nas Américas, na mesma região, que é a região do Caribe, onde se passa o filme, onde você tem essa presença de uma cultura negra, onde você tem um rei, né? Um comandante militar e um governo negros, né? Será que só isso basta para eu reconstruir essa ficção? Por que que não é um paralelo possível? Porque a gente ainda estaria desconsiderando uma série de peculiaridades históricas, né? Como é o próprio caso do Haiti. No Haiti, a gente tem, historicamente, um governo marcado por uma série de conflitos sociais, por uma série de contradições sociais, que no filme são apagadas, né? Uma série de contradições que são expressas no ódio dos brancos em relação a essa Revolução Negra. Né? Um ódio que é tão grande que leva ao fato de que os países não vão reconhecer a independência do Haiti, que vão tentar reconquistar o Haiti, que vão fazer uma oposição ferrenha ao Haiti. O Haiti que vai, inclusive, estimular uma série de revoltas de escravizados ao longo das Américas, né? Ou seja,
O Haiti seria um paralelo possível que eu pudesse utilizar para justificar o modo como a história se produziu? Não, né? Porque a história elimina as contradições e eu não entendo a história do Haiti sem essas contradições sociais, sem o fato de que eu tive ali um processo violento, de que não existia uma harmonia entre negros e brancos, justamente por conta desse passado colonial, onde os brancos impuseram um sistema de escravidão à população negra, né? Eu não tenho essa figura, né, de uma rainha negra e um príncipe branco que identifica essa democracia racial que é inexistente, né? Que é, na verdade, um governo marcado por essas contradições, por esses processos violentos. Então, Haiti não seria uma justificativa para eu pensar o filme, para eu justificar a existência do filme, mesmo pensando o fato de que o Haiti, assim como um conjunto de outros países, já haviam conduzido um processo de abolição da escravidão antes de 1830, né? Ou seja, eu não posso usar a realidade de nenhum país americano para justificar essa ideia, né? Dizer, ah, não, mas tal país já tinha abolido a escravidão nesse momento. Tudo bem. O fundamental do filme não é a questão da ausência, necessariamente, da escravidão, mas da ausência da representação desses conflitos. Porque ele reconstitui um mundo onde essa democracia racial apaga esses conflitos, né? Eu não tenho esses conflitos nesse mundo. Eu tenho uma rainha negra, um príncipe branco, uma princesa aquela que virá a ser princesa, que é negra, uma série de cenas onde todos vivem em harmonia, em conjunto. Onde que seria o problema, né, desse filme? Seria, então, uma falsificação da história, né? Então, é um problema relacionado a uma falsificação. E aí a gente tem que fazer essa discussão, né? Basta apenas incluir, né? O que que é inclusão? Isso é muito importante, a gente discutir o que é inclusão, porque o que eu percebi durante muito tempo é que, de um lado, houve uma forte tendência da esquerda em assumir, não, a gente tem que assumir o filme porque a protagonista é negra, e é uma luta que desconsiderou todo o resto. O que era de mais valioso para o filme seria a inclusão de uma protagonista negra. Todo o resto está excluído. A gente poderia dizer, bom, já é uma conquista, né? Já é pelo menos uma protagonista negra. Será que é uma conquista? Porque o modo como o filme foi produzido, ele mostra uma tendência inversa, um ataque à comunidade negra. De certa forma, o filme representa a reconstituição de um ideal racista, que é a democracia dos trópicos, ou seja, aqui há uma dialética fundamental, né, surpreendente, que é o fato de que, ao considerar a presença de uma protagonista negra, eu reconstituo um mundo sem escravidão. Eu reconstituo um mundo sem opressão dos brancos em relação aos negros, né? Os negros não são oprimidos naquela sociedade, vivem livremente. Então, ou seja, a gente deveria então ser contrário à participação de uma protagonista negra no filme? Claro que não. O que se propõe aqui é o quê? Que tem que ter uma inclusão real, uma protagonista negra num mundo feito a partir dessa realidade dos negros. Claro que, mais uma vez, não se trata de dizer, mas o filme é infantil. Né? O filme é infantil, a gente não poderia. Não é esse o objetivo do filme. O objetivo do filme não é retratar não é fazer uma crítica histórica. De fato, não é. E nem deveria ter feito uma crítica histórica ferrenha, como esperaríamos, né? Mas poderia, através de algumas circunstâncias, né, através de alguma peculiaridade ou outra, poderiam ter resolvido facilmente esse problema. Por exemplo, quando o príncipe comenta a respeito desse império espanhol que existe nas Américas, o príncipe poderia muito bem ter feito alusão à escravidão, né? Por uma simples frase, um pequeno trecho poderia dizer, bom, na maior parte desse mundo a escravidão predomina, mas aqui no nosso reino nós temos uma certa liberdade. Já seria por essa única frase um caminho para você destacar que o mundo no qual eles estão inseridos é um mundo onde a escravidão existe, mas que ali existe essa peculiaridade, né? Porque no imaginário infantil isso é construído dessa maneira. Isso é construído a partir de uma democracia racial. Não se trata de tornar o filme uma crítica social única e exclusivamente, mas de incorporar elementos que não permitam que esse filme seja desenvolvido a partir desse viés de igualdade, a partir desse viés de que tudo está bem, de que o passado colonial é esse passado de alegria, de pessoas dançando numa praça, de negros e brancos convivendo felizes, né? Porque, na verdade, existe toda uma opressão dos brancos em relação aos negros, né? Bom, então, incluir o corpo não garante a inclusão da corporeidade.
Incluir o corpo não significa incluir o conjunto de aspectos que acompanham o existir daquele corpo. Isso é muito importante quando a gente pensa em representatividade em filmes, em peças de teatro, em livros, ou seja, no que for, né? Ou seja, para que se efetive a crítica, não basta incluir o corpo. Tem que, através desse corpo, produzir uma corporeidade. Produz uma corporeidade a inclusão do corpo? Com certeza, né? Porque uma corporeidade é produzida no sentido do espectador, né? Da criança que observa. Aquilo já é uma grande conquista. Mas no imaginário infantil se reconstitui exatamente esse passado de igualdade, né? E aí a gente poderia dizer, né? Mas um filme, né, tem todo esse poder? Claro que não, né? Um filme é um elemento da totalidade. Isoladamente ele faz pouco, mas é no seu conjunto que ele se reconstitui, né, em relação ao todo. Ou seja, pode-se dizer, mas nossa, Léo, você está dando muita importância a um aspecto do filme. Será que a obra não tem que ser considerada só pela presença da inclusão dessa protagonista, como já um elemento revelador de uma luta social importante? Com certeza tem que ser pensado nesse sentido. Mas no conjunto da totalidade, o filme, realmente, a criança que assistiu, vai alterar quanto o pensamento daquela criança? Talvez o que mais se altere nela seja a percepção de uma pessoa negra protagonista, né? Que permita essa inclusão, né? Que permita a quebra de racismos, inclusive, porque mesmo a criança branca que observa a protagonista negra percebe uma pessoa negra numa posição importante e que por isso quebraria certos estereótipos. Mas isso não pode justificar o fato de que a gente reconstitui historicamente num desenho, num filme infantil, né? Não pode justificar a produção de um passado colonial que também se enraiza na cabeça da criança como um passado de igualdade, né? Incluir tem que ser uma inclusão que mostre as desigualdades, mostre as diferenças e mostre as desigualdades. Incluir não pode ser simplesmente apresentar. Isso já tem um efeito, com certeza, de modo que o filme ganha pontos nesse sentido, mas de outro lado perde pontos por reconstituir um passado que não existe. Então, muito bem. Então, como a gente pensa isso, né, na geografia? A geografia, ela tem essa consideração das pautas identitárias, né, que se transformam também em pautas sociais muito importantes, que é a questão dos negros, e a gente tem que pensar isso, essa comunidade afrodescendente, no Brasil e no mundo, né? E pensando na geografia, a gente tem que entender como essa desigualdade racial provocou um processo de desigualdade espacial, né? Onde a gente pode facilmente, inclusive pela própria realidade fenomenológica, a partir do nosso dia a dia, se observarmos bem, podemos muito bem perceber essa desigualdade socioespacial, né? As regiões precarizadas, as regiões de favela, as regiões periféricas, a gente observa uma grande participação da população negra e em bairros nobres da cidade de São Paulo a gente observa grande parte da população branca, né? A gente observa isso no nosso espaço de trabalho, né? A gente vê que os cargos de menor remuneração são destinados a pessoas negras, enquanto cargos de maior remuneração a pessoas brancas. Então, quando a gente produz um filme nesse sentido de apagamento, a gente pode muito bem excluir essa realidade. Ou não necessariamente excluir, mas perde pelo menos a oportunidade de apresentar essa realidade, né? Então, a geografia cultural, né? A gente tem que pensar essa democracia racial, para a gente pensar os conflitos, né? Que se produzem conflitos espaciais também, né? Ou seja, os conflitos raciais são também conflitos espaciais, são conflitos em torno da apropriação da terra, são conflitos em torno da ocupação das habitações na cidade, são conflitos em torno dos espaços de convivência. Então, quando a gente apaga, né, num filme todo esse passado, a gente esquece, né, a gente de alguma forma não produz essa interpretação no que observa, de que, na verdade, uma série de problemas que nós temos hoje em relação a essa desigualdade social vem de um passado escravocrata, né? Então, é muito importante para a geografia que a gente pense criticamente esse filme, e também não vamos tornar isso, né, uma grande... É uma questão importante,
né? Mas não tornar um único filme, ele não poderia explicar a realidade, ele não explica nem um pedacinho dela. Mas fato é que esse filme, no seu conjunto, né, com outros filmes que compõem a realidade, e não são só filmes, né? O filme, ele tem que ser interpretado como um sintoma, né? Um sintoma de que, na verdade, a gente está provocando uma representação falsa, né? Uma ideologia da classe dominante. É um filme produzido a partir dessa ideologia, né? Porque a partir do momento que ele não apresenta a realidade tal como ele é, como ela é, mas uma realidade deturpada por uma visão de igualdade racial, nós produzimos essa ideologia que está enraizada. E o filme, ele é tanto resultado dessa ideologia como veículo dessa ideologia, né? Ele foi produzido porque ele está incluído nesse conjunto dessa ideologia dominante, mas ele também é um veículo. E a gente tem que pensar, então, não esse filme, mas todo o conjunto de filmes da Disney ou de qualquer outra produtora que fazem esse tipo de apagamento histórico do filme, da literatura, do jornalismo, do modo como falamos. Essa verdade, essa crítica, né, ela tem é uma crítica que tem que se produzir também a partir da gramática, né, a partir de toda forma de linguagem. E toda forma de linguagem inclui toda essa gama de conjuntos de representações, né? Se nós pensarmos, então, aqui, né, para recuperar um livro como Arthur Schopenhauer, né, O Mundo com Vontade e Representação, né, fazendo só um recorte da sua obra, não é recorte que sozinho também não tem muita capacidade de explicar a sua própria obra, mas entendendo como Schopenhauer coloca que a representação é, na verdade, a maior abstração possível, né? Se ela é a maior abstração possível, ela diz respeito a quase não, a totalidade das nossas relações sociais. Então é nessa representação que diz respeito à linguagem que eu tenho que incluir outras formas de representação que façam um combate à ideologia dominante. Por isso, eu estou utilizando este filme para pensar, na verdade, algo que é um sintoma. Isso é um sintoma que apresenta um conteúdo de uma realidade muito maior, que é a ausência da corporeidade, da discussão histórica desses grupos que são historicamente oprimidos, né? Sejam os negros, sejam os homossexuais, sejam as mulheres ou qual for, né? Eu não posso usar como justificativa de que a ficção tem o direito de deturpar ou apresentar uma falsa realidade. A ficção tem que ser um veículo para entendermos e não deturpar a realidade. É isso, pessoal. Até a próxima.